2 horas 11:19 é o melhor tempo da prova do Vanderlei Cordeiro de Lima em 2002. Vai ser dada a largada para a Maratona Internacional de São Paulo, a prova masculina na sua 10ª edição. Começa a maratona, começa a corrida pela vitória, começa a corrida pelo índice olímpico. Quem vai para Atenas? 3 estão garantidos. Quem quiser se garantir tem que correr e correr muito hoje. 8.000 atletas, o limite de inscritos foi atingido. 2:33:35 conseguiu em Barcelona em 2000. Quer dizer, a Marlene está na prova tentando ver, marcando as atletas que queiram bater o tempo dela. E aí estão os homens que já vão para 4 quilômetros de prova na Maratona Internacional de São Paulo. 2 atletas aí na frente, o número 1192 é o Nilson Gomes Lourenço, o número 1597 é o Jeremias de Sales. Os 2 brasileiros que estão aí na frente. Evidentemente, você tem também que levar em consideração que a Maratona Internacional de São Paulo tem espaço para atletas que correm os 5 quilômetros e para atletas que correm os 10 quilômetros. São atletas que se inscrevem para a maratona, mas com o objetivo de 5.000 ou 10.000 metros. Esses que disparam na frente normalmente, ou eles são os coelhos, né, aqueles atletas contratados para dar um ritmo à prova, ou os atletas dos 5 e 10 quilômetros. Quem sai nesse ritmo aí, já ganhando o primeiro túnel, não é nem coelho, é mesmo atleta dos 5 ou 10.000, né, Lauro? Com certeza. Uma passagem que eles fizeram ali nos 4.000 com 11:44, são atletas que estão correndo as provas curtas, ou 5.000 ou os 10.000. Esse pelotão todo aí da frente não tem pinta de ser de maratonistas que estão brigando para ou vaga olímpica para vencer a prova, né? São os corredores das provas rápidas, realmente. Esse é o túnel Tribunal de Justiça, é o primeiro túnel. Os atletas dizem que a Maratona de São Paulo é difícil porque ela tem 3 túneis. E no novo percurso, esses túneis são percorridos na ida e na volta, né? O circuito faz uma volta, ele tem alguns momentos que você passa pelo mesmo local 2 vezes. Os túneis são exemplos disso. E dentro de um túnel, a oxigenação é menor, então o desgaste é maior. O atleta tem menos ar para respirar, então o desgaste aumenta. É por isso que ela é considerada uma prova das mais difíceis do calendário internacional de maratonas. Aí vai seguindo o Nilson Gomes Lourenço, que apertou o ritmo, deixou para trás o companheiro que corria ali com ele. Vem já até com uma expressão de quem está chegando ao final do seu trabalho, né? Ele está com cara de fim de prova mesmo. E aí pode ser mesmo um atleta dos 5 quilômetros. Então, muito daqueles que não... Bom, a gente já pode ver aí um atleta que está inscrito na prova, Lindomar Modesto, né? O Pantanal, o famoso Pantanal, que... Aí já vem o pessoal do Cruzeiro, que está inscrito na maratona, está fazendo força para brigar pela prova, mas num ritmo muito forte. A gente vê o Paulo Vitor Munks com o número 38 ali, de azul, correndo forte também, abaixo de 3 minutos por quilômetro. Não é o ritmo de maratona. Quer dizer, agora começa a confundir. Já entram os atletas da prova dos 5, das provas mais curtas, e os maratonistas realmente. Aí o pelotão de corredor, tanto que a gente vê o número 1, que é o Genilson, vencedor do ano passado, correndo ali escoltado por outros atletas da equipe dele. E está correndo, ele está com vontade mesmo, ele disse que treinou para isso e vem para tentar o índice. Eu disse no início da transmissão, não sei se você lembra, quase impossível, a missão quase. Fica por conta da deixa que o Vanderlei Cordeiro de Lima deu em 2002, fazendo 2:11:19. Quer dizer, existe a possibilidade humana de fazer isso, mas o cara vai ter que estar num ótimo dia e em condições boas de competição. A história do índice olímpico para os homens. O mínimo, o tempo mínimo, 2 horas e 15 minutos. Também o tempo cravado de 2 horas e 15 minutos. Quem conseguir fazer um tempo abaixo de 2 horas e 15 consegue um índice olímpico. Com uma questão, não é? O Vanderlei Cordeiro de Lima tem 2 horas 9 minutos e 39 segundos. O André Luiz Ramos, 2 horas 9 minutos e 58 segundos. E o Rômulo Wagner da Silva, 2 horas 11 e 28. Quer dizer, para ir para a Olimpíada, o atleta tem que fazer a Maratona de São Paulo em menos de 2 horas, 11 minutos e 28 segundos. Temperatura
vai esquentar um pouco mais ainda, então é hora de segurar um pouco o ritmo agora, porque vai pesar muito a partir do quilômetro 33, 34. Eles estão aí na região do bairro de Pinheiros, em São Paulo. Zona oeste da cidade. E o Luiz Fernando ficou para trás. O Luiz Fernando é o irmão gêmeo, né, do Paulo Roberto. O número 41 é o Paulo Roberto, o número 40 é o Luiz Fernando. São os gêmeos da prova, eles que estavam ali cercando o Genilson da Silva, todos atletas do Cruzeiro. O Paulo Roberto deu uma escapada. O Genilson fica mais ali para trás. E a companhia deles agora é de um queniano, né? Pelo jeito ali é do queniano. Era o Robert Kipyego que estava os acompanhando. Acho que é o Robert que está ali com os dois atletas do Cruzeiro. É, ainda é o Robert. Mais um trecho com uma subida, não é uma subida até que considerável, né? Para quem já está aí com mais de 10 quilômetros, né? Para quem está correndo para índice, na maratona, é quase o Himalaia. É. Todo desnível de percurso não é muito bem-vindo numa prova desgastante como essa, uma prova em que eles têm um tempo para cumprir o percurso, para ter um objetivo maior, né? Aqui começam e terminam sonhos olímpicos para esse pessoal. Temperatura, Lauter. É complicado, sempre joga contra. Quando a umidade é alta, sempre vai jogar contra o atleta, né? Se a temperatura aumenta, mas a umidade baixa, facilita a dissipação do calor interno, a temperatura interna do atleta que está fazendo o esforço ali. Mas se a umidade aumenta, dificulta mais ainda. É como se ele colocasse, se chega a 80%, 85%, é como se ele colocasse um casaco de nylon e continuasse correndo. Um exemplo rápido. Se você está correndo a 24 graus, temperatura amena, mas se a umidade relativa do ar estiver ali a 90%, a sensação térmica é de 28, 29 graus. Quer dizer, aumenta muito, se torna bem desconfortável. Necessita-se hidratar mais, jogar água no corpo para tentar diminuir a temperatura interna do corpo, que essa temperatura alta, essa hipertermia, é que gera, no mínimo, o abandono de prova. Quer dizer, quanto menor a umidade relativa, mais a temperatura... Mais fácil é de dissipar o calor interno do mais atleta. Fácil. É. Aumenta a umidade, pior o calor fica... a temperatura interna terrivelmente. Se você está correndo uma temperatura de 26 graus, 26,5 e a umidade relativa do ar é de 90%, a sensação térmica é de 32,5. Meio então, desconfortável. Essa umidade é razoável, né? Essa é razoável. A temperatura é que assustadoramente subindo 26 rápido, graus, né? Em pleno outono brasileiro. Temperatura de 26 graus nessa manhã de domingo em São Paulo. Olha, a previsão, exatamente, pelo que ele passou, é aquela que o Lauto estava falando. 2 horas, 9 minutos e 43 segundos. Se fizer esse tempo, vai para a Olimpíada. Vai para a Olimpíada e vai para ganhar, vai para brigar pela vitória, porque num dia quente, num percurso difícil como esse, e passando como ele passou nos primeiros 5 quilômetros, é interessante esse negócio de começar muito forte. Há 2 semanas atrás teve a Maratona de Londres, badaladíssima. As mulheres passaram os 2.000 metros mais forte do que os homens. Só que os homens terminaram com 2,5,50 e as mulheres com 2,24, se arrastando. Essa previsão de tempo dele aí seria o segundo melhor tempo da história da maratona. Só perderia para o tempo do Vanderlei, que foi 2 horas 9h39. Perderia por pouco ainda. Mas 2h9h39 não foi aqui. Olha, ele está parando. Ele está trotando agora, olhou para o relógio, travou o cronômetro. Fez os 21.000 metros. Agora já fez a dele. O Paulo Roberto de Almeida. Que a marca do Vanderlei, aí foi 2:11 e, se não me engano, 19 nesse percurso, né? Em 2002. A melhor marca, né? 2:11,19. 2:11,19, eu digo, seria uma marca melhor do que os índices olímpicos. O índice olímpico, E o Vanderlei buscou em Fukuoka, o percurso todo plano e frio. A temperatura estava em 6 graus. O tempo da maratona de São Paulo seria pulverizado, com uma marca de 2 horas e 9 minutos. Agora, os artistas principais dessa prova estão passando aí agora. Entram em cena, né? Exatamente. Agora entram em cena mesmo os atletas que brigam pela vitória na maratona. Exatamente na metade da prova, o Paulo Roberto fez a parte dele, correu a meia maratona e correu muito bem, num grande ritmo ele correu a meia maratona.
Se o pessoal mantiver o ritmo dele, aí tá então, pra gente identificar, né? O 42 aí de cor de laranja é o queniano Robert Kipyego, o número 9 é o Frank Caldeira é o moleque número travesso. E o número 1 é o Genilson, exatamente na metade da maratona internacional. Metade de prova, a distância que eles têm dos próximos competidores, Lauter, é muito cedo para dizer a vitória está entre esses três. Tá com cheirinho de vitória ali entre os três. A vitória na prova tá correndo junto com esses três aí, porque a gente não vê ninguém atrás. O Frank veio de trás. O garoto tem, acho que fez 20 anos, tem 20 anos, se não me engano. Ele é muito veloz também, quer dizer, se os três chegarem juntos no último túnel, a prova é do Frank. 21 anos. 21 anos, errei um pouquinho. 34 Genilson, 21 pinta de brigar pelo título, hein? Vem com pinta de brigar pelo título. Ó. Então o queniano e os dois brasileiros, o Genilson aí ao lado do Genilson, tá vendo ali, ó? Camisa amarela na moto, o Fernando Rocha. Pois é, Kleber, a situação para o Genilson já foi melhor. Ele estava liderando, está em terceiro e há pouco tempo ele disse: eu estou conseguindo chegar, tá tudo bem. Agora, se você mandar um abraço para Goiânia, aí eu vou ficar mais animado e vou conseguir chegar. Mas parece que a situação está ficando um pouco difícil para ele, que já liderou a prova e agora está em terceiro lugar. Kleber. 36 anos de idade, é goiano, por isso que ele quer um abraço, né? Acabou em segundo lugar na maratona de Miami, não conseguiu registrar o índice em fevereiro nessa maratona de Miami. Começou a disputar maratonas em 2000 e foi quarto colocado na disputa aqui de São Paulo. Voltou a encostar no Frank e no Robert. Tá dentro da prova. Tá dentro da prova, absolutamente dentro. Vivíssimo, né? Eu acho que o abraço mandado em nome dele para Goiânia, né? O Genilson correu em Miami, tentou o índice lá, só que eles tiveram um pouco de azar, porque foi a época de algumas tempestades tropicais e uma delas caiu no meio da prova. Ele vinha correndo forte, vinha brigando ali para conquistar um índice, conquistar bem, para 2:12, mais ou menos. Frank Caldeira, junto ali com o Robert Kipyego e com o Genilson, garoto de 21 anos. É uma surpresa da prova ou estava tudo planejado para esse sucesso, Mauro Tagliaferri? Estava tudo planejado, Kleber. Eu estou ao lado do Henrique Viana, que é o técnico do Frank. Henrique, por que esse ritmo tão forte do Frank? Não, repara bem, o Frank é muito novo para a gente colocar ele numa maratona. É um grande talento, a gente está planejando ele a longo prazo. Ele deverá correr a maratona nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007. Por enquanto, ele está treinando ainda para completar a maratona. Ele deve ir até o quilômetro 25, 28 no máximo e vai parar. Não conclui? Não conclui a prova. Daí, Kleber. Aí, portanto, a informação em primeiríssima, não é, do Tagliaferri com o Henrique, o técnico do Frank, sendo preparado para o futuro. Já vi esse filme antes. Você acha de São Paulo, Alex Januário. Muda de idade, muda de ideia, é? Pode ser Alex Januário, atleta do Henrique, também veio preparado com o mesmo discurso para correr 22 quilômetros. Ele se empolgou, correu muito forte, fechou a prova, foi segundo colocado, fez uma marca muito boa. Quer dizer, não adianta querer segurar o garoto no quilômetro 24, ele estando inteiro. Se ele estiver bem, ele vai embora. Não tem jeito. Afinal de contas, a empolgação é um combustível e tanto para um atleta, para o esportista. E é o principal combustível da juventude em Roterdã. Olha aí, o primeiro pelotão está com uma velocidade de 18, 19 quilômetros. Eles estão 604 metros à frente do Kirs Rashid de Marrocos, que continua na mesma velocidade agora, mas 600 metros aumentou, né? Agora há pouco era de menos de 500 metros, um pouco assim, na casa dos 500 metros a distância, a diferença agora 605 metros a diferença do Rashid para o primeiro pelotão. Então, só para arredondar, cada maratona tem a sua característica, tem a sua velocidade, cada cidade, se ela é mais plana, a temperatura, e é por isso que o local da maratona interfere no tempo, por isso que era muito difícil a obtenção do índice olímpico na Maratona Internacional de São Paulo. Globo, a gente se vê por aqui. Maratona Internacional de São Paulo. Oferecimento Fiat. Muito bem. O Genilson vem
consistente, sobrou duas vezes foi buscar o líder na hora, eram os líderes, né? E vem ali com muita coragem. O Genilson vem correndo com coragem, porque ele se desgastou muito no começo de prova, fez uma prova taticamente errada, começou muito forte, poderia estar muito mais confortável aí. Mas está firme, ali de olho na vitória da prova. Frank e Genilson vão passando agora pelo quilômetro 33 da Maratona Internacional de São Paulo. Fica para trás o queniano, o Robert Kipyego. O Genilson, em teoria, fica muito próximo do bicampeonato da maratona, porque ele está competindo com o Frank Caldeira, que não tinha nem a previsão de completar a maratona, e o Genilson vai acompanhando o ritmo. Ou, nesse momento, talvez o Frank vá acompanhando o ritmo do Genilson. Pois é, os dois estão ali um pouco desgastados, claro, né? O Frank mais inteiro um pouquinho do que o Genilson, ele veio de trás, veio numa prova bem conservadora, taticamente bem feita, né? Só que o Genilson é um atleta muito forte, é um atleta muito experiente. O que tem de quilometragem nas pernas desse cara é um absurdo. Quer dizer, ele tem um lastro orgânico muito grande. A diferença já está em 300 metros, ó, 302 metros a diferença dos dois líderes, o Genilson e o Frank, para o Robert Kipyego, que está agora na terceira colocação. Acho muito difícil qualquer tentativa aí do Robert de chegar neles. Agora acho que não se livra mais, viu? Eu acho que ele se livra negativamente, né? Ficando. Daqui a pouco tem a sequência do Esporte Espetacular com a última reportagem da série A Marca do Senna. Na subida da saída do túnel, Frank Caldeira bota uma vantagem interessantíssima para ele nesse momento da prova. O Genilson, você percebe aí que sobe com muito mais dificuldade. Quando eles passaram pelo quilômetro 38, Frank Caldeira em primeiro, Genilson da Silva em segundo, William Gomes em terceiro, Robert Kipyego em quarto e o Kisri Rashid em quinto. É exatamente a classificação mantida até agora. Saiu do túnel super inteiro em relação ao adversário, Frank Caldeira. O Frank Caldeira dá passadas decisivas em direção à vitória na Maratona Internacional de São Paulo. E vai se mantendo uma escrita interessante, hein? Em 10 provas, 10 vencedores diferentes. O Frank Caldeira que vem levando desde 1995 a maratona. Em 95 ganhou Luiz Antônio dos Santos do Brasil. Em 96, Shahan El Maati do Marrocos. Em 97, Kipkemboi Cheruiyot do Quênia. Em 98, Diamantino dos Santos do Brasil. Em 99, Paul Yego do Quênia. No ano 2000, Neve Engetic do Quênia. 2001, deu Stefan Hugut, também do Quênia. 2002, Vanderlei Cordeiro de Lima do Brasil. 2003, Genilson da Silva do Brasil. 2004 está dando o Brasil de novo, mas com outro vencedor, com o jovem Frank Caldeira, 21 anos de idade. E agora botou na frente para ganhar a maratona. 40.300 metros, 40.400, quase 41 quilômetros. Está aí arredondando 1,5 km da vitória. É duro o Genilson agora ter gás para chegar lá. Não tem mais jeito. Mesmo que tenha, vai ser difícil porque o Frank está inteiro. Como eu falei e repito, ele é bem mais veloz. Ele podia ter esperado para decidir nos últimos 200, 300 metros. Era mais arriscado. Como ele está inteiro, foi a subida. Quem deu a quebrada de ritmo foi ele, foi embora. Olhou para trás uma vez só, quando ele estava abrindo. Agora não precisa mais olhar para trás, a prova é dele. Saiu do túnel, Tribunal de Justiça. Pegou a Juscelino Kubitschek, agora está na República do Líbano. Faltando 1.500, você vai regredindo, você vai voltando nos metros. Você vai de 1.500 para 0. O Frank Caldeira recebe todo o apoio do público e vai pegando água. E vai se refrescando. E vai também se abastecendo para chegar inteiro no final da prova. 21 anos de idade é uma raridade, né? Um atleta dessa idade passear não, mas
participar bem, né? Andar inteiro assim numa maratona. Normalmente é difícil, mas como eu falei, nos últimos anos tem acontecido de atletas com 21, 22 anos, 23 anos, os africanos principalmente, têm feito grandes resultados. É legal, é muito interessante, mas vale a pena o Frank trabalhar um pouco mais agora as distâncias mais curtas, melhorar o seu 10 mil metros. Se ele baixar de 28 minutos nos 10 mil metros em pista, isso garante, com tranquilidade, fazer uma maratona daqui a de repente 2 anos, 2:8:30, 2:8:40, é uma marca internacional fortíssima. Nós precisamos de atletas com marcas consistentes. E nos detalhes você vai sentindo o desgaste de um atleta, né? 2 horas e 13 minutos de prova. Esses atletas treinam 30, 40 quilômetros por dia, eles quase, fazem 180, 190 quilômetros por semana. Mais do que meu carro roda. Então são 30 quilômetros por dia praticamente que eles fazem para treinar para uma maratona. E o detalhe, você viu agora há pouco, o Frank baixa um braço, baixa o outro, né? Vai buscar oxigênio. O braço deve ficar completamente travado, né? Não fica tão travado para esse tipo de atleta, não. Pro maratonista amador acontece muito disso nesse final de prova. A partir do 31, como diz o americano, sobe o urso nas costas. A sensação é essa. Mas ele faz aquilo para tentar manter a musculatura do braço relaxada, que isso faz com que o ombro fique relaxado, o pescoço e a musculatura do rosto mantenha-se relaxada, ele gasta menos energia e continua correndo coordenado. Ele corre bem coordenado, corre bem solto. 41 quilômetros até agora, correndo ainda solto. O ritmo caiu, mas ele está muito bem na prova. E ele está agora, ó, você acompanhando, 41,155 metros. Ele está chegando exatamente a 41,195 metros. Nesse momento, ó, falta 1 quilômetro. Ele sai da Avenida República do Líbano, no Ibirapuera, em São Paulo. Ele vai sair da República do Líbano para pegar a Avenida Pedro Álvares Cabral. A Pedro Álvares Cabral é a avenida onde tem a Assembleia Legislativa de São Paulo. À direita ele vai ter o Lago do Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera. Para chegar nesses últimos 800 metros aí ao Obelisco dos Heróis. Os heróis paulistas da Revolução de 1932, a Revolução Constitucionalista. E aí conquistar o título da Maratona Internacional de São Paulo. Um título importantíssimo para a carreira de um jovem atleta que entrou na prova sem nenhuma pretensão de título. O técnico dele, o Henrique Viana, disse durante a prova para o Mauro Tagliaferri: não, ele vai até os 28. Aí ele foi até os 29, aos 30, aos 35 e o Henrique disse: não, ele vai até o final. E vai até o final como campeão. Ali ao fundo, o lago do Parque do Ibirapuera. O público de São Paulo saindo para comemorar, para incentivar, para empurrar Frank Caldeira. Um pouco mais de água não faz mal a ninguém. Vai, Frank, se refresque. Porque você está caminhando para conquistar uma grande vitória nessa sua, ainda em início, carreira no atletismo. Nós estamos vendo o futuro do atletismo brasileiro correndo aí na nossa frente, né? E o técnico nem queria que ele fosse, mas também não tinha como dizer não vai, né? Não, ele quis ser mais realista do que o Rei. Nós sentimos que ele estava inteiro, estava bem. Já vimos esse filme com Alex Januário, que é um atleta também do Henrique, né? Então cabe ao atleta, no momento, se sentindo bem, ir embora, ir pra frente. Pô, é jovem. Passa ali em frente o monumento de Pedro Álvares Cabral. Vai na mistura do asfalto cinza e duro, né, dessa selva paulistana, paralelo ao parque, ao verde do Ibirapuera. E nesse cenário, a força de um jovem atleta que entra na Maratona Internacional de São Paulo, neste ano dos 450 anos da cidade de São Paulo. Uma cidade de 450 anos, que é considerada aí a locomotiva do Brasil. Na festa dos 450, uma nova geração do atletismo brasileiro vem para conquistar a vitória. Tudo a ver. A cidade nos seus 450 anos. A Maratona Internacional na sua 10ª edição. A juventude, a flor dos 21 anos de Frank Caldeira para vencer. Manda beijinho, tá certo. Agora você pode desconcentrar, descontrair, porque é o grande vencedor da Maratona Internacional de São Paulo. Frank Caldeira. Da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na histórica Petrópolis.
no ano dos 450 anos de São Paulo. A nova geração do atletismo do Brasil. Abre sorriso, manda beijinho e vem para cruzar a linha. Frank Caldeira vence a Maratona Internacional de São Paulo. 2 horas 17 minutos 30 segundos. Um beijinho no asfalto, um sorriso no rosto. É a sua primeira maratona conquistada. Parabéns, Frank Caldeira. Brasil! E vem aí o Genilson da Silva, que brigava pelo índice olímpico, mas sabia que era muito difícil, que era quase impossível conquistar. Brigava pelo bicampeonato e seria o primeiro atleta a conquistar o bicampeonato na maratona. Não deu o bi, mas tem bandeira do Cruzeiro, tem festa do Cruzeiro, porque foi uma prova muito bem disputada pelo Genilson. Deixou para trás o queniano Robert Kipyego, não conseguiu acompanhar a velocidade do Frank, mas para um brilhante segundo lugar. É para a torcida do Cruzeiro, é para o atletismo mineiro comemorar. Genilson da Silva em segundo. 1 minuto mais ou menos depois do Frank. Mostrou que é um bravo, corajoso, correu muito forte. Agora abraço do treinador no atleta, no moleque travesso, né? Vitória de Frank Caldeira na Maratona de São Paulo. Em segundo, Genilson da Silva. E vem chegando aí o terceiro colocado, o William Gomes Amorim. Mais um brasileiro na terceira posição. Outro que conseguiu superar o Robert Kipyego, que fez uma boa prova e conseguiu, com o tempo da maratona, ficar ao lado dos brasileiros. Mas pelo jeito perdeu inclusive a quarta posição, ó. Que chegou em terceiro o William Gomes e chega em quarto o Gilberto Augusto. Não, Ariston Pereira da Silva. Mas foi barrado no baile, hein? Ele cortou caminho e foi barrado. Não entrou não valeu. Ele não é um dos nossos nessa altura. Não é. É porque nem chegou ainda esse pessoal que aparece aí para iludir, né? Os famosos bandidos. Ilude todo mundo. Execrados mundo afora, mas existe aqui também esse tipo de gente. Porque não chegou ainda nem o William Amorim. Esse é o terceiro colocado, o William Amorim. O nosso glorioso 57 ali estava fazendo graça em hora errada. Graça sem graça nenhuma. Em primeiro, Frank Caldeira. Em segundo, Genilson da Silva. William Gomes Amorim. Esse sim, o legítimo terceiro colocado da Maratona Internacional de São Paulo. Colega do Frank, treinado também pelo Henrique. 2 horas 20 minutos e 7 segundos. Vai chegando aí o William Gomes Amorim. Olha o grande campeão, Frank Caldeira. Brasil! É o Brasil em primeiro, o Brasil em segundo, o Brasil em terceiro. Pela corrida parece... Não é o Zé Teles. Pelo jeito, o Kipyego ficou, né? Estavam ele e o Rashid, o queniano e o marroquino. Mas vem chegando é um outro brasileiro aí na quarta posição. Comemorando muito, né? Número 85, me parece. José Cícero Eloy. Esse tem história, corre há bastante tempo, um fundista nato brasileiro, fez grandes marcas, inclusive em 2003. José Cícero Eloy, mandando coração pro mundo, né? Olha lá. O amor dele está no ar. Tá certo. Chega na quarta posição, José Cícero Eloy. É o quarto brasileiro. Brasil! E quase botou o coração pela boca, como diria. Chegou do jeito que deu pra...